Análise de Mulheres Ocultas, um drama taiwanês. Acertei. Você gostou? Eu achei tão bonitinho. Eu gosto muito desse olhar oriental, né? Acho muito bonito, assim, muito bonito. Achei o filme bonito, profundo, né? E além da questão mais, assim, evidente, que é essa questão matriarcal, né? Que é muito legal quando a gente estuda essa questão do feminino, da ancestralidade, que é a temática que eu quero trazer aqui para vocês. É muito comum a gente ver essa família matriarcal e a exclusão do masculino, né? Então, é uma família, são 4 gerações impactadas pela exclusão do masculino e pela sobrecarga de ter que substituí-lo. Como é que as mulheres lidam com essa dinâmica? Esse olhar que eu queria trazer para vocês. Então, essa mulher, essa jovem mulher, se casa com um homem que é mulherengo e que pede o divórcio numa sociedade super tradicional, né? Ela não aceita, não dá o divórcio para ele, permanece casada com ele, né? E tem 4 filhas. Uma delas, ela acaba doando, então não vou enfatizar muito essa questão, vou ficar com as 3 filhas ali presentes no filme e a neta, tá? E esse aniversário de 70 anos, né, uma geração, né, 70 anos configura uma geração, então, como é que a história de uma geração impacta todas as outras? Então, como é que essas 3 mulheres se dividiram para carregar a carga deste relacionamento? Então, é um filme todo marcado por essa água pesada do ressentimento, né? Que é o que essa mulher sente por este homem. E aí eu queria te convidar a esse olhar para a sua própria história. Você consegue identificar qual é o sentimento predominante, né, da sua mãe pelo seu pai e como isso te impacta? Partindo da perspectiva, né, que a gente aprende na constelação de que o nosso relacionamento com a nossa mãe, a realidade emocional desse relacionamento vai permear todos os outros. Esse emocional da minha mãe, quando o emocional da minha mãe é culpa, quando o emocional da minha mãe é raiva, quando eu sou gerado nessa água, como é que isso impacta todos os outros relacionamentos? Nesse filme isso é muito evidente. Então, ela é marcada por esse ressentimento, né? Se torna uma mulher absurdamente controladora, de fala mansa, né? Vai fazendo todo mundo fazer tudo por ela. Então é lógico que existe todo um lado muito legal, que eu sempre preciso pontuar, porque senão tem sempre aquela que fala, mas escuta, e as vitórias, e isso e aquilo. Gente, isso tá aí, tá ótimo, né? A questão é, como é que a gente trabalha o efeito disso? Então é óbvio, uma mulher que venceu através da cozinha, né, que eu fiquei com uma vontade, não sei se você ficou, mas nada que eu comia fazia sentido depois que eu queria comer o quê? Aquele negócio que ela tava fritando de camarão. Mas fecha parênteses. Ela, a partir da barraquinha, ela consegue construir um império, né? Super respeitada. Você vê que no dia do aniversário, todo mundo tá ali falando o que a senhora tá fazendo aqui, né? A cidade inteira vai pro aniversário dela. Então, é óbvio que ela é uma vitoriosa e as filhas também seguem esse mesmo caminho. Agora, como é que está a condição de alma dessas mulheres? Esse é o meu ponto com vocês. Elas venceram? Elas se estabeleceram? Elas são empoderadas? Sim, tudo isso. Ótimo, mas a que preço para suas almas? Essas mulheres usufruem dessa realidade? Ela está feliz no seu aniversário de 70 anos? É essa a minha questão aqui, porque a gente analisa os filmes para poder tirar algo para que a gente possa conseguir trazer uma experiência mais feliz da nossa própria história, né? Então a gente vê ali essas mulheres, voltando agora para o meu ponto de reflexão com você, olhando essas mulheres, vendo elas impactadas, né, por esse ressentimento dessa mãe e presas, leais a esse ressentimento. Então, o que esse ressentimento fez com cada uma delas? Então, a gente tem a filha mais velha que ficou com o quê? Com o câncer. A gente sempre tem que pensar que os filhos, eles dividem. O que você vai ficar? Você fica com o quê? Você fica com o quê? Você fica com o quê? Então, a mais velha, claro que isso tudo é inconsciente, fica com o câncer, né? E fica identificada com esse pai, representando esse pai, né? Falando, mãe, você vai precisar olhar para isso, reproduzindo a questão de se casar e de trair. Por quê? Porque os filhos, gente, sempre vão
trabalhar pela inclusão do excluído. Então, na maior parte das vezes é o pai, ou um aspecto do pai, ou um aspecto da relação. Então, ela vai lá e traz esse pai, né, que tem muitos amantes, que não consegue se firmar no casamento, para tentar integrá-lo, para falar, olha, apesar dele ser tudo isso, ele deve ter alguma coisa de bom. Então ela fica tentando mostrar através da atitude dela, né, que ela é igualzinha ao pai, mas deve ter alguma coisa de bom. E toda a condenação e toda a dor, né, representada nesse câncer que ela já tinha tido e tinha vencido, e depois esse câncer volta. Então, primeira questão aqui da história. Segunda questão, a filha do meio, né, é a médica responsável, é aquela que fala, tá bom, o que vai te fazer feliz, mãe? Se o meu pai fosse igual ao meu tio, que é médico, então tá bom. Então, porque tem uma questão com o tio aí também, né? Esse padrão desse tio. Então, ela vai lá e se torna, tá bom, eu vou tentar compensar o erro do meu pai, me tornando aquilo que ele deveria ser, né? Um médico responsável, se casa com um oncologista também, tem uma filha adolescente e impõe para a filha o mesmo destino trágico que ela teve. Você não vai ser ninguém, você vai ser aquilo que o meu pai deveria ter sido. Um médico responsável, porque isso faria minha mãe feliz. E a filha dela falando, eu não quero ir para os Estados Unidos. E ela não ouve e refém do medo, achando que o marido vai trair ela a qualquer momento, porque essa é a verdade dos homens. Então é isso que eu queria que vocês olhassem. Às vezes a gente vive uma vida inteira preso dentro de uma bolha que é uma realidade não assimilada do clã. Que é isso que elas vivem ali. A mãe não consegue assimilar aquela realidade. Então ela se contentando assimilar. Supostamente essa médica vive a vida dela, porque a gente vê numa conversa lá, você nem aparece aqui, você nem sabe o que está acontecendo, então supostamente ela vive a vida dela, mas na verdade não vive, porque está presa dentro dessa questão. E a caçula assumindo o restaurante, né, querendo tirar a sobrecarga da mãe, assumindo o restaurante, ou seja, nenhuma das três tem vida, sufocadas dentro dessa história, tentando representar o pai, tentando incluir o pai para que elas possam ter uma liberdade, né? E tudo isso vem às falas quando elas estão todas sentadas no sofá e a mãe fala: eu fiz tudo por vocês, eu me sacrifiquei por vocês e vocês escolhem ele. Então veja, os filhos não escolhem a mãe ou o pai. Os filhos precisam que os dois possam existir para poder ser livre. E é por isso que os filhos muitas vezes representam os pais nessa história, né? Ela muito bonitinha, gente, que bonitinha ela. Primeiro que eu adorei a história do karaokê no táxi. Eu acho que a gente devia adotar. Eu ia ser essa, de pegar o Uber e cantar no karaokê. Como ela vai tentando ressignificar essa história e a amizade dela com a neta, né? De levar a neta porque ela continua sendo uma adolescente que vai atrás, né? Dele para saber onde que ele tá, vai atrás da mulher com que ele estava para olhar para ela, para entender a história, fazendo os movimentos dela sigilosos, né? Porque ela continuava a mulher abandonada que precisava de uma explicação. Ela não aceitava esse abandono, né? Então, por trás de toda aquela austeridade, existia essa adolescente ali que se aliancia com a neta para tentar descobrir as histórias ali de o que está acontecendo, né? A nova esposa do marido, sei lá como é que eu vou chamar isso, que é uma fofa, carinhosa, né? A caçula integrando a nova esposa, né? Então você percebe que enquanto a gente não consegue resolver o drama maior, é esse olhar que eu quero que você veja dentro da proposta do que vem a ser a cura do feminino ancestral. Quando a gente não integra o drama maior, a gente não fica livre para viver a própria história, né? Então você vê que a moça que tá com câncer encontra um cara que super gosta dela, quer viver aquela história com ela, ela não consegue deixar ele participar, irônica, né? Rejeitando, ou seja, na vida das três filhas, a reprodução do drama que a mãe não consegue integrar. O que o ressentimento não faz na história de um feminino? Eu queria te convidar para esse olhar. Dá uma olhadinha nas águas do seu feminino. Como é que será que tá a questão do ressentimento? Como é que você lidou com isso? Existe ressentimento no relacionamento entre os seus pais? Você identifica isso? O que será da sua história que reproduz isso?
O que será dos seus medos? Será que você também morre de medo de ser traída porque sua mãe foi traída? Será que você também morre de medo de ser abandonada porque sua mãe foi abandonada? Como é que você lida com essa história? Quanto do ancestral tem no seu feminino, tem na sua relação com os homens, né? O quanto de sobrecarga há na sua experiência por conta da exclusão do masculino? Como é que esse filme é maravilhoso para a gente poder ver claramente essa matemática, né? E ver como é que a espiritualidade muitas vezes não é verdadeira, porque neste caso ali não é verdadeira, né? Porque ela tenta resolver questões emocionais, né? Então estão as duas lá tentando a briga no momento do luto, né? No momento do velório, a briga de qual espiritualidade vai ser, que também é uma questão bem comum, né? A briga da religião em busca de uma identidade, a filha tentando honrar esse pai, trazendo a nova fé dele, ela não aceita e chama lá o outro sacerdote para ficar fazendo barulho, impondo uma situação, né? Então, tudo por conta do rancor, tudo por conta de uma não assimilação de uma história, né? E o quanto as duas também vão resolver isso lá no templo. Ou seja, continua não sendo uma espiritualidade para fins espirituais, mas sim para fins emocionais. E que bonito como ela consegue resolver a história e dar o lugar, né? Então, esse é um filme bem sistêmico para a gente entender. Olha, enquanto não se inclui, enquanto não se dá lugar, ou seja, só quando ela dá lugar para a nova esposa, assina aquele divórcio, né? E vai cantar no táxi, no Uber, sei lá, é que ela faz as pazes com ele, ela coloca a foto, tão simbólico isso, né? Coloca a foto dele jovem, e aí só quando ela aceita as escolhas que ele fez, os anos que passaram, a vida que ele escolheu, que ela troca a foto dele, né? Na cerimônia ali. E para encerrar, a importância de se vivenciar o luto completo e de se olhar para as mortes como sendo mudanças de estágio para toda a família. Vou aproveitar esse momento tão difícil que a gente está vivendo, onde quase toda a família está perdendo alguém, né? E entender que as mortes, elas encerram ciclos que afetam todos. E a gente precisa olhar para isso, né? Ali, a morte dele também vai trazer a liberação da vida de todas elas, a obrigatoriedade de se encerrar um ciclo, de se entender o que aquela morte significa na história de toda a família, né? Para que todo mundo possa vivenciar um novo estágio. Então, um filme muito profundo para a gente aprender o que é esse olhar de cura para o feminino ancestral.